Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é especialmente para você proprietário da City Class e que está adquirindo um variador. Ele vai chegar dessa forma. Ao abrirmos ele, você vai encontrar as duas arruelas e elas têm que ser montadas. Placa rampa com os deslizadores. O pino excêntrico. E os roletes. Lembrando que todos os roletes devem ser conferido o lado. Esse aqui tem lado e esse não tem lado. Deve ser conferido todos os lados dos roletes. O mais importante aqui encontra-se na montagem dessa peça com a face fixa, que é essa peça aqui. Ao montar, esse pino ele é um pouco menor e deve ter. Essas duas arruelas devem ser colocadas aqui. Lembrando que alguns variadores tendem a afinar o pino. Essas arruelas que vai ser entregue nesse kit, elas vão com 16,5 milímetros. O eixo original é 17. Elas existem para ser colocada junto com o pino, para dar exatamente a distância necessária para que seja apertado a face fixa. Caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou usar de molde esse eixo. Lá na moto, o virabrequim tem essa ponta e ao ser colocado lá na face fixa, a ponta do virabrequim, onde termina e começa o estriamento, não pode ficar para fora da placa. Essa arruela é justamente para que evite da placa ficar nessa posição. Se ficar nessa posição, ao apertar a porca, ela vai deixar essa peça solta. Não vai haver o esmagamento da arruela com a porca, da porca com a arruela aqui na frente. Para isso é necessário que ela fique aproximadamente nessa posição, um pouco mais para dentro da placa. Caso você não utilize essas duas arruelas, é necessário que quando você montar o variador, que colocar o pino, que for colocar essa peça aqui, deve ser lembrado que a ponta do virabrequim não pode ficar passando para fora da face fixa. Caso contrário, ela vai permanecer solta, estragando tanto essa peça como estragando essa. É necessário que ela fique nessa posição um pouquinho mais para dentro. Aqui nessa posição você pode proceder com aperto porque ela não vai mais para trás e a porca que vai cair aqui na frente, a arruela e a porca, vai fazer o esmagamento dessa face no pino. Caso contrário, se você não usar a arruela e ela não ficar para fora, proceda com o aperto. Mas geralmente ela fica para fora a ponta do eixo. Para evitar que ela fique para fora, é necessário que use essas duas arruelas aqui na frente do excêntrico, para que a placa fique mais para fora. Porque se a placa ficar mais para dentro, ela vai quebrar. E lembrando que é necessário o aperto, para ela ficar assim, é necessário o aperto de 7 kg de torque, para que haja o esmagamento correto. Caso contrário, ela vai se soltar. Ou se ela ficar nessa posição aqui, os dentes passando um pouco para fora, já não vai haver aperto, basicamente a peça vai ficar montada solta. Então, sempre que fizer a montagem, estique a correia dentada ao máximo na secundária e deixe ela folgada. Ela folgada, você vai ter dimensão se essa peça tá solta, se essa peça tá apertada. E o variador só anda para frente e para trás. Se puxar para frente, os roletes caem porque o rolete fica preso na placa rampa, tá? Junto com o pino. Então a montagem sequencial lá é essa, vai os roletes aqui dentro, ou seja, os roletes vão aqui, depois vem essa peça aqui, depois entra o pino excêntrico, depois entra as arruelas, para aí depois você colocar a face fixa, a face fixa. E lembrando novamente, se a ponta do virabrequim sair para fora da face fixa, não vai ter o aperto e ela vai permanecer solta, ou seja, ela vai quebrar. Ela tem que estar nesta posição. Ou você vai colocar uma arruela lá no começo, ou você vai colocar uma arruela aqui em cima, que é essa, que após montar a arruela, você vai perceber que ela vai ficar um pouquinho mais para trás. Lembrando que é necessário que você abra isso aqui com uma lima até chegar em 17 milímetros para que seja encaixado lá, ou você tem alguma de aproximadamente 2 milímetros de espessura, tá? Essa daqui é um pouco menor, mas provavelmente você vai precisar de uma aí de 2 milímetros, ou essa medida aqui já evita que a face fixa não fique para dentro do virabrequim. Vai fazer com que ela fique nessa posição, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aquele abraço.